Olá, quinto ano. A nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Em língua portuguesa, na apostila, no capítulo 1, nós vamos estudar teatro em cena. Neste capítulo, você vai estudar o texto teatral. É um texto literário escrito para ser encenado. Por isso, apresenta a fala dos personagens que vivem as ações da história. Nesse texto, em geral, não há narrador, o qual é comum em histórias narrativas, como contos e romances. Então, em geral, normalmente, não há narrador no texto teatral. Na próxima página, nós vemos aqui o quê? Um palco e algumas crianças representando alguns personagens, tá? E aqui nós temos algumas perguntas. Onde os atores estão? Em um palco. Por que eles estão vestidos com essas roupas? Por que eles estão vestidos assim? Porque eles vão apresentar personagens em uma peça, eles vão representar personagens em uma peça teatral. O que se pretende representar com esses figurinos? Personagens que vão atuar na peça teatral. Quais personagens você consegue identificar? Então, ali nós vemos palhaço, bailarinas, sereia e outros. Porque há uma cortina. Além de ocultar o cenário da plateia, a cortina provoca a curiosidade e o desejo de ver o que está acontecendo antes dela, atrás dela. O que é preciso para montar uma peça de teatro? O que é preciso? É preciso um roteiro, tá? Atores, figurinos e acessórios, cenários, recursos de luzes e de som, e entre outros. Você já assistiu uma peça de teatro? A qual ou a quais? O que mais chamou sua atenção nessa peça ou nas peças que você já assistiu? Aqui na seção clique no texto, nós temos um texto teatral, leia este texto. Esse texto aqui é Noite, Casa de Isabel. Esse texto aqui é um texto teatral, a estrutura dele já demonstra isso, porque aqui nós temos o quê? Destacado, os nomes com as suas falas, Laurinda, que é uma empregada, o pai, a mãe e Isabel, que é a filha. E essa peça, ela gira em torno de uma menina, que é a Isabel, que é muito curiosa e também muito cheia de questionamentos, Ela tem muitos questionamentos na cabecinha dela. Então, essa peça eu quero que vocês leiam, tá? Com bastante atenção. E aqui também na estrutura do texto teatral, nós vemos que tem as rubricas, tá? Para que servem essas rubricas? Elas servem justamente, para direcionar a fala de cada personagem, o que vai acontecer ali naquele momento, tá? Então, vocês façam a leitura do texto com bastante atenção e vamos para a interpretação de texto, ok? 2. Sobre esse texto, responda as questões. Em que suporte ele foi publicado? Qual é o título? Este texto que fala sobre essa menina Isabel, que é uma menina complicada, muito questionadora, E os pais de Isabel, eles não dão muita importância para ela. Quando vocês lerem a peça, vocês vão perceber isso, Eles ficam discutindo assuntos aleatórios. Por sua vez, Laurinda, ela fica o tempo todo ali na peça, tentando chamar a atenção dos pais para os questionamentos de Isabel. Só que os pais em nenhum momento se preocupam com isso, E Isabel, por sua vez, fica ali no seu mundinho cheia de questionamentos, tá? De dúvidas. Em que suporte foi publicado? Bom, aqui ao final nós já vemos, Adriana Falcão, o título do texto é Mania de Explicação, peça em 6 atos, um prólogo e um epílogo, São Paulo, Salamandra, 2014, página 10 a 17. 10 a 17. Se é página, então é um livro. Então, o texto ele foi publicado aonde? Em um livro. Então, o suporte é o livro. E o título é Mania de Explicação, peça em 6 atos, um prólogo e um epílogo, tá? Esse é o título do texto. Onde essa história se passa?
Aonde que acontece essa história? Na casa dos personagens, como eu falei. O pai e a mãe, a Laurinda, que é a empregada, e Isabel, que é a filha, né? Uma adolescente ali de 13 anos, cheia de dúvidas e questionamentos sobre a vida, sobre seus sentimentos, sobre suas emoções, tá? Há quantos personagens? Quem são eles? Então, quando você ler a peça, você vai perceber que são 5 personagens. Laurinda, que é a empregada, o pai, a mãe, Isabel, que é a filha, né? E o Felipe, que é o menino que vai aparecer no finalzinho do texto, né? O qual vê Isabel ali, né? Da janela do quarto dela, ele está passando na rua e vê Isabel, né? E fica encantado por Isabel. Então, leiam um texto que ele é bem legal, caso você ainda não tenha lido. Compare esse texto com o conto. A diferença entre eles, anote as suas observações a seguir. Bom, a diferença principal é que esse texto, né, a estrutura dele é desenvolvida para a representação, para o teatro, tá? Então, nós podemos colocar aqui que o texto teatral é escrito para ser representado, encenado, não sendo justamente, né, por isso, necessária a presença do narrador, porque ali cada personagem apresentado ali tem sua fala, né, tem seu momento de fala, tem as rubricas que vão identificando isso ao longo da peça, tá? Durante suas falas, os atores utilizam diferentes recursos para valorizar ainda mais sua representação, como gestos, pausas e expressões, tá? Então, a diferença principal é que o texto teatral, ele é um texto desenvolvido para ser representado, para ser encenado. Por isso, ele vem ali com uma estrutura, né, apresentando cada personagem, suas falas, o que vai acontecer ali no momento de uma fala e outra, né, que são as rubricas, ok? Esse texto é uma peça teatral, porque a estrutura dele já mostra isso, tá? As rubricas são utilizadas para orientar a representação do texto teatral. Por meio delas, é possível descrever ações, movimentos, entonação e etc. Então, vamos ler aqui, ó. Leia este trecho e depois responda as questões propostas. O pai e a mãe. Isabel. Aí, aqui em vermelho, né, está dizendo o que acontece ali entre esse chamado do pai e a mãe, tá? Isabel não responde, o pai e a mãe desistem e voltam a se calar. Ele retoma o jornal, ela volta a ver televisão, Laurinda brinca com as entonações. O que é as entonações, né? O tom de voz com o qual eles ficam ali chamando Isabel. Observe que nesse trecho foi utilizado o recurso gráfico para destacar as rubricas. Que recurso foi esse? Assinale X na resposta correta. Outra cor, porque aqui as rubricas aqui estão em vermelho. Entre as falas dos personagens, né, nós vemos em alguns momentos ali as rubricas. E elas servem o quê? Para dar esse direcionamento no que está acontecendo, tá? Na peça. B. Nesse trecho, qual é a finalidade da rubrica? Orientar os atores no momento da representação. Então, ela serve para orientar os atores no momento da representação, tá bom? 6. Preencha o quadro com informações sobre as falas dos personagens, conforme o exemplo. Então, aqui nós temos um quadro, né, dividido o pai e a mãe, Laurinda e Isabel. O pai e a mãe. Quais são as características deles? Os pais falam de amenidades, coisas sem importância. Como eu disse, eles não ligam muito, eles não se importam muito com o que está acontecendo com Isabel, que fica ali no quarto dela, quietinha com seus pensamentos, né? Eles não se preocupam muito com isso. Já a Laurinda, que é empregada, ao longo da peça teatral, ela tenta a todo custo, né, chamar a atenção deles para Isabel. Então, Laurinda, ela tenta falar sobre as indagações de Isabel e parece saber mais sobre a menina do que os pais dela. Então, ela fica tentando falar, por quê? Porque os pais, a todo momento, a interrompem, né? Quando ela fala era uma vez, aí eles interrompem, aí depois ela tenta de novo, eles interrompem, e sempre com coisas
sem importância. Já Isabel procura respostas para as questões que a angustiam. Como eu disse, vocês vão ler o texto, né? Quem não leu ainda, e vocês vão perceber que Isabel é uma menina muito questionadora, né? Muito inteligente, porém muito questionadora a respeito dos seus sentimentos e das suas emoções. 7. O que está acontecendo com a personagem Isabel? Bom, aqui tem uma sugestão de resposta, mas você pode ler o texto e colocar a sua resposta. Isabel é curiosa e muitas questões a inquietam, por não encontrar respostas. Então, como ela é muito questionadora, ela observa muitas coisas, ela tem muitas perguntas, quando ela não encontra as respostas para as perguntas dela, ela se sente inquieta, angustiada, tá? 8. O que as ações da mãe e do pai de Isabel revelam sobre eles? O que as ações deles revelam? Bom, nós podemos dizer aqui que revelam a falta de cuidado e atenção com a filha, tá? Ela está no momento que ela está crescendo, né? Está na adolescência e ela precisaria um pouco mais da atenção deles. Então, que está crescendo e buscando respostas para as suas dúvidas e reflexões. No item 9, né, no exercício 9, releia este trecho. Aqui tem mais um trechinho dessa peça, né? Fala, pai, e aí, né? E aí? Jantamos agora ou jantamos depois? Aí a mãe responde, vamos perguntar o que Isabel acha? Aí a mãe grita lá de dentro, né? Aí a mãe grita, Isabel! Aí o pai fala, Isabel? Então, observem aqui, né? Em vermelho aqui destacado. No trecho em destaque, o que sugerem os sinais de pontuação? O que sugerem esses sinais de pontuação ali na fala, tá? Nós podemos dizer que os sinais de pontuação indicam a maneira, né? A entonação, a forma como o pai e a mãe chamavam, né? A filha. Então, a mãe, quando ela grita lá, né? Ela fala, Isabel. O pai fala, Isabel? Então, é para indicar a maneira como eles chamaram a filha. 10. No texto, quem percebe o que está acontecendo com Isabel? Então, nesse texto, quem percebe o que está acontecendo com Isabel? Laurinda, né? Nós vimos ali que é a Laurinda. Ela parece perceber o que está acontecendo com Isabel, tá? 11. Explique o que a personagem Laurinda quer dizer com Isabel? 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 O que ela quer dizer quando ela fica brincando, né? Repetindo assim. Isabel, Isabel, Isabel. Então, ali, Laurinda está apenas ali repetindo, né? O modo dos pais chamarem a filha, né? Então, Laurinda repetir a fala do pai e da mãe trata a questão com ironia, indicando que Isabel está envolvida com as próprias questões e demonstrando que o que sente é muito importante. Então, ali, Laurinda, né, quando ela está repetindo ali o jeito dos pais falarem, ali chamarem a filha, né, ela fica repetindo, ela quer mostrar com isso, né, ela fala de maneira irônica e ela também está dizendo que isso indica como Isabel está ali presa, né, no seu mundinho ali, nos seus pensamentos, e como isso é importante, né, que eles tivessem essa atenção e também esse olhar, assim como o olhar de Laurinda para ela. Releia este trecho. Aqui tem mais um trecho do texto, Isabel. Se eu fosse uma Isabel para cada vez que alguém falasse meu nome, quantas Isabéis eu seria? Quantas Isabéis eu seria? Então, esse é um questionamento dela, né? Ó, se eu fosse uma Isabel para cada vez que alguém, né, falasse meu nome, quantas Isabéis eu seria? Então, esse é um questionamento dela, né? Mais um questionamento dela. Que tipo de adolescente a personagem Isabel representa na peça? Lembrando que isso aqui é uma peça teatral, tá? Uma família e é uma peça teatral. Então, ela representa o quê? Uma adolescente, nós podemos dizer que curiosa
que vive um drama existencial, né? Então, ela vive ali presa aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, às suas dúvidas, aos seus questionamentos. E também ela tem o drama em relação às relações familiares, né? A relação com os pais dela, porque os pais não dão importância ao que ela sente, né? Ao que ela está passando nesse momento. O que ela quer dizer com a fala Isabéis? O que ela quer dizer com essa fala Isabéis, né? Será que ela é mais de uma Isabel de fato? Não, não é, tá? Ela quer dizer que a garota possivelmente está experimentando, a garota Isabel, né? Tantos sentimentos ali reunidos, né? Tantos sentimentos juntos, que ela imagina ter muitas Isabéis dentro dela. Porém, ela imagina, tá? De fato, é apenas uma menina, né? Cheia de dúvidas, cheia de questionamentos. Então, essa confusão que ela cria ali, ela termina pensando, né? Quantas Isabéis eu seria, tá? Mas isso faz parte o quê? Da imaginação, dos conflitos, né? Pelo qual ela está passando. Na próxima página, na questão 13. Qual é o papel da personagem Laurinda nessa história? Então, a primeira opção, né? Laurinda busca chamar a atenção dos pais de Isabel para o que está acontecendo, tá? Com a menina. O tempo todo na peça, ela tenta fazer isso. 14. A que se refere a expressão mania de explicação, presente no título da peça? O que se refere a essa expressão? Mania de explicação. Né? O que será que esse termo quer dizer? Então, isso está se relacionando ao fato de Isabel, ela se questionar acerca de seus sentimentos, né? E suas emoções, aqueles conflitos que ela passa ali dentro dela, né? Então, é o fato desse questionamento em relação aos seus sentimentos e emoções. 15. Os pais de Isabel percebem as dúvidas e os questionamentos da filha? Explique sua resposta. Bom, aqui é uma resposta pessoal. Porém, né, como alguns já responderam, que nós podemos ver ao longo da peça, né, que não, né, os pais de Isabel se mostram indiferentes a isso. Eles em nenhum momento percebem esse conflito, né, o que está acontecendo com a filha. 16. Para você, essa história é atual ou não? Justifique sua resposta. Então, para você, o que você pensa sobre isso? Essa história é atual ou não, né? Isso não acontece mais, isso ainda acontece em algumas famílias. O que vocês acham sobre isso? Então, aqui é uma resposta pessoal. Vocês podem usar essa resposta aqui como base, né? Vocês podem dizer que essa história é atual, pois aborda um tema em constante discussão, que é a relação entre pais e filhos. Mas você também pode colocar a sua resposta, tá? O que você pensa sobre isso? 17. Nesse texto, não há narrador. De que forma as características e ações de cada personagem são reveladas? Assinale X nas alternativas corretas. Então, nós vemos aqui que são duas alternativas, né? Que são corretas que é a primeira e a segunda opção, pelas falas dos personagens, por indicações presentes nas rubricas, tá? Que são aqueles textos destacados com cores diferentes. Escolha um personagem e descreva as características dele. Bom, aqui é pessoal, tá? Leia a peça, escolha um personagem, seja Isabel, seja Laurinda, ou o pai e a mãe, e fale sobre as características dele, ok? No exercício 19, você já ouviu a expressão popular faz teatro? Você já ouviu essa expressão faz teatro? Qual o significado dessa expressão? Né? Quando alguém diz assim, alguém faz teatro, fulano está fazendo teatro. Não no sentido literal da pessoa estar representando uma peça, mas no sentido ali dela estar fazendo um drama, né? Dela estar fazendo um teatro para chamar a atenção das pessoas. Então, vocês já ouviram essa expressão? Se não, nós podemos dizer que fazer teatro
significa agir dramaticamente, né? Diante de situações do dia a dia, do cotidiano, fingir. Nós também podemos dizer que é simular, né? Agir de forma dissimulada, fingir, simular alguma coisa. Então, isso se refere à expressão faz teatro. Não está diretamente ligada à representação, e sim aquelas pessoas que agem de maneira dramática em situações do dia a dia. Escreva uma frase em que essa expressão popular esteja presente. Então, aqui, né, tem como exemplo, né? Não acredito no que ela disse. Não acredito no que ela disse, pois costuma fazer teatro a todo momento. Então, não acredito no que ela disse, pois costuma fazer teatro a todo momento, né? Costuma agir com muita dramaticidade a todo tempo, termina as pessoas não dando tanta atenção. Então, esse é um exemplo de frase. 20. Releia este trecho. Então, aqui tem o trecho, tirando algumas falas, que é Isabel, Laurinda, a mãe e o pai. A partir da leitura desse texto, responder o item A e B, né, desse trecho do texto. Observe que o texto está em forma de diálogo. O nome dos personagens são destacados no início das falas. Por que isso acontece? Está aqui organizado em forma de diálogo, né? E o nome dos personagens está aqui no início de cada fala. Por que isso acontece, né? Bom, a resposta é bem simples, tá? Então, é para indicar o personagem a que cada fala se refere. Então, para indicar o personagem ali, né, que está falando naquele momento, ok? B. Essa cena ocorre. Onde ocorre essa cena aqui lida nesse trecho, né? À noite, antes do jantar. Então, noite, casa de Isabel, que é o título ali, né? Do comecinho do título do texto, quando vocês lerem. Então, à noite, antes do jantar. E para finalizar, desenhe como você imagina o cenário dessa peça. Então, aqui, neste espaço, você tem que desenhar como você imagina o cenário dessa peça. Para isso, se você não leu esse texto, você vai ter que ler, tá bom? Para você compreender o que está acontecendo, tá? Em cada ambiente. O texto teatral é escrito para ser representado. No trecho que você leu, há exemplos de linguagem formal, que é aquela linguagem que nós falamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com a nossa família, né, com os nossos amigos. Então, há exemplos de linguagem formal. 23. A palavra teatro pode significar... O que pode significar essa palavra? Lugar ou palco onde se realizam espetáculos, forma de expressão artística. Então, essas duas opções, tá? Esta página aqui, a proposta é uma leitura dramatizada. E a proposta era para se reunir em grupos, né? Para organizar essa leitura. Porém, como nós sabemos, no momento, nós ainda não podemos fazer isso. Então, esta página aqui, no momento, a gente vai deixar, tá? Para uma outra oportunidade, ok? E na nossa próxima aula, nós iremos trabalhar com pontuação. Beijos da Pro.